A Câmara vota logo mais o segundo turno da PEC da transição. Tá ficando para os 50 do segundo tempo essa história, né? E desde o comecinho o Rodrigo Orengo falando, olha, o prazo é curto, e era mesmo. Mas aí, Orengo, entra uma outra história, sobre a qual a gente até falou um pouco mais cedo, mas quero te ouvir em detalhes. Os nossos parlamentares aproveitaram o momento para quê? Para reajustar os próprios salários, Orengo. Eu tava falando mais cedo, né? Eles estão trabalhando duro nessa reta final, né? Um dos motivos é esse aqui, é brincadeira. O que teve de servidor aqui que escreveu pra gente, professor, policial, funcionário da saúde, perguntando, tá, e os outros reajustes, né? Tá sobrando dinheiro? E a brigaiada toda pra formular um orçamento pra caber tudo que o Brasil precisa na saúde, na educação, próprio Bolsa Família, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Para isso tem uma briga para dinheiro. Agora, para reajustar salário, hein, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Ellen, bom dia a todos. É uma espécie de presente de Natal, Sheila. O Papai Noel, o problema é que o Papai Noel é o contribuinte, e o contribuinte vai ter que arcar com esse custo, que em última análise, fazendo um cálculo aqui, segundo a equipe técnica do Congresso Nacional, mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 500 milhões de reais. É um reajuste escalonado, são algumas propostas que passaram aqui de forma simbólica. E é sempre assim. Aliás, a gente já tinha alertado isso, Sheila, você vai se lembrar. Quando surgiu aquela história lá da aprovação dentro do Supremo de uma proposta de reajuste de 18% para ministros da Suprema Corte, ou seja, para o teto do funcionalismo público, a gente já falava aqui, olha, atenção, sempre existe a janela de oportunidade da classe política no fim da legislatura, o apagar das luzes, é quando acaba o processo eleitoral, sai toda aquela pressão, os parlamentares estavam na cara, e a gente conversando com alguns deputados e senadores já adiantavam isso, iam aproveitar esse pedido de reajuste dos ministros do Supremo para pedir o que sempre pedem, igualdade, paridade de forças aí entre os poderes. Então, para o ouvinte entender, passou ontem a proposta de 18%, aquela que todo mundo já sabia, de aumento dos ministros do Supremo, passam de 39 a 46 mil reais, passa a ser o novo teto do funcionalismo público, só que é aquela coisa, os parlamentares viram isso, não, a gente não quer ficar de fora, também queremos esse reajuste. Então, os parlamentares que ganham 33 mil reais vão passar a ganhar 46 mil reais. O pessoal do executivo, ministros, inclusive os altos cargos, até do presidente, o pessoal do executivo também, mesma coisa. Não, calma aí. Vai aprovar para Supremo, ministro Supremo, para parlamentar. E por que o executivo vai ficar de fora? Coloca o executivo também. Todo mundo vai ganhar o teto do funcionalismo, 46 mil reais, obviamente é uma proposta escalonada, então é uma conta que se faz até 2025, com esse impacto de 2 bilhões e meio de reais. Agora, Sheila, a grande pergunta, e se toca no ponto aí, há dinheiro para isso? Pois Não, é é. claro que não há dinheiro para isso, porque a gente está falando de um momento de buscar um esforço extra-teto de gastos, não há recurso orçamentário para pagar quem mais precisa, Bolsa Família, inclusive com grande receio de desequilíbrio fiscal, se cobra muito que, ok, ajude quem mais precisa, mas se cria, inclusive, uma nova âncora fiscal. Então, um grande debate é sobre isso. Não há recurso hoje para questões que são prioritárias, recomposição do orçamento do farmácia popular, merenda escolar, são tantas questões importantes e não há recurso para isso. Por isso, esse grande esforço até para driblar uma regra fiscal, que é a regra do teto de gastos. Agora, no mesmo momento que se discute isso, vem a questão dos reajustes. Quais são as explicações? Bom, muito tempo sem reajuste. 4 anos aí sem essa discussão. E por que fica 4 anos sem essa discussão, Sheila? Porque é sempre nesse momento. Em outras legislaturas foi a mesma coisa. Quando acaba a legislatura, acaba a eleição, se abre essa oportunidade. Se o parlamentar vota isso antes, depois ele vai ter que explicar para o eleitor no período da eleição. Então, espera a eleição, tem esse período aí de últimos dias, e é sempre esse corre-corre, existe sempre grandes acordos aqui para votar de forma simbólica, não marcar digital. Só 2 partidos votaram contra, ou anunciaram voto contra, porque na votação simbólica você pode só orientar, porque depois não vai aparecer seu nome ali. Então, 2 partidos, que é PSOL e Novo. O resto entrou nesse grande acordo. E é o momento de fechar acertos aqui de articulações, Sheila, que a gente viu aqui a prioridade passando, que é a PEC
da transição, com grande acordo também, né? Então, estabeleceu ali a redução de 2 para 1 ano, que já estava alinhado. A grande questão aí do chamado orçamento secreto, emendas do relator, o RP9, isso deixou de existir por determinação do Supremo. A saída foi usar esse mesmo montante, 20 bilhões de reais, para distribuir entre os parlamentares, mas aí seguindo a regra de transparência que já existe aqui no Congresso, a regra que sempre existiu, né? Então, se pega lá metade desse valor, vai ficar para os parlamentares, né? Então, cerca de 10 bilhões de reais para indicação de emendas individuais, e são impositivos, então, assim, são emendas carimbadas, né? E porque tudo isso facilitou a aprovação. Eu estava falando ontem com um parlamentar muito influente no Centrão, ele estava dizendo o seguinte: olha, 209 parlamentares não se reelegeram, vão deixar o Congresso Nacional agora no fim do ano. E eles vão ter uma grande oportunidade de, mesmo sem poder político, mesmo sem voltar para o parlamento, indicar emendas que vão ser executadas porque são impositivas. Cada parlamentar vai ficar com uma fatia de 13 milhões de reais para fazer indicações de obras nas suas regiões, nas regiões lá que sempre apoiaram os parlamentares, né? A gente sabe que isso sempre envolve questões políticas, mas está previsto na legislação, né? Pelo menos não é lá a história do orçamento secreto. Agora a gente vai saber qual é o deputado que está indicando, qual é o deputado que vai conseguir a execução dessa verba para ajudar o município dele, a região dele. Então esse acordo foi fechado. Agora é só votar o segundo turno, agora de manhã, a sessão vai abrir às 10 horas da manhã, e logo em seguida, meio-dia, já tem sessão do Congresso. Então é aquele corre-corre, toque de caixa, repique de sino, bota para votar na Câmara, depois já vai para o Senado, encaminha a votação no Senado, que vai ter alteração, e aí é votar o orçamento no máximo amanhã, e aí é férias. Todo mundo embarca aqui para o recesso, né? Agora, Sheila, a gente vê que todo mundo foi contemplado, né? Claro que é uma conta grande, aí, principalmente desse reajuste. Quem vai pagar a conta, não preciso nem explicar quem é, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Todo mundo. Ô, Orengo, agora uma pergunta, você que conhece bem os trâmites por aí. Esse reajuste, esse bônus de Natal aí que os parlamentares se concederam, né? Se autoconcederam aí, isso, ano que vem, governo novo, essa concessão de reajuste para os parlamentares, pode ser um argumento, um impulsionamento para o resto do funcionalismo começar a bater sineta por aí? Esse é o grande ponto, ele se abre uma janela e uma porta aqui, inclusive para depois sofrer pressões de categorias. A gente tem que lembrar que houve um congelamento da maior parte do serviço público em meio ao processo de pandemia, e era algo, inclusive, justificado, né? Existia um consenso. Enquanto a iniciativa privada estava perdendo emprego, né, redução de salário e jornada, suspensão de contrato, os servidores públicos tinham algo que naquele momento ninguém tinha na iniciativa privada, que era a estabilidade, né? Então, qual foi a convenção? Bom, durante esse período mais drástico de pandemia, se congela os salários dos servidores, e de todos os servidores. Foram pouquíssimas exceções, por exemplo, forças policiais aqui de Brasília, né, que é uma questão toda diferente, que leva em consideração o fundo constitucional, já tinham um reajuste encaminhado, então foram pouquíssimas exceções. As outras categorias todas ficaram com congelamento. Então agora, essas categorias estão pedindo e batendo na porta, cobrando reajuste, num momento que a gente sabe que é um momento muito delicado do ponto de vista fiscal, né, de fechar as contas. Se a gente está falando de extrapolar o teto de gasto para ajudar quem mais precisa, quem precisa do Bolsa Família, Auxílio Brasil, programas essenciais, será que é realmente o momento de discutir reajustes, ainda mais para o topo do funcionalismo? E tem que lembrar o seguinte, né, ao aumentar o salário dos ministros do Supremo, a gente está aumentando o teto de gastos. Aliás, o teto do funcionalismo, né? Então, aquela pessoa que tinha um salário já muito alto, ela vai ter automaticamente um reajuste. Então, quem está no topo vai ser muito beneficiado. Agora, você toca no ponto, são aquelas categorias que recebem menos, estão há mais tempo sem reajuste e vão agora pressionar e muito, inclusive o novo governo, que vai ter que lidar agora com essas pressões, né? Porque vai ter muita gente pedindo reajuste salarial. É aquela coisa, se vai dar reajuste para deputado, para ministro, presidente, ministro supremo, porque as categorias estão lá ralando, claro, né? No dia a dia não vão receber também, né? Então a pressão vai ser muito grande. O Milton, nosso ouvinte, pergunta aqui rapidinho, Orengo. Bom dia, passou ontem o teto da enfermagem? Passou sim, isso já tinha acordo e agora foi formalizado, esse recurso está garantido. Essa era uma discussão já antiga, já tinha um consenso de que tinha que arrumar uma saída. O Congresso já tinha aprovado isso, Sheila, e tem que lembrar que o Supremo barrou, né, porque não tinha dotação orçamentária. Então, ontem encontraram um meio de pagar
os enfermeiros, então isso está garantido.